Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a Cinema Brasileiro, o podcast que vai te levar para dentro dos filmes, personagens e histórias por trás do cinema nacional. Eu sou Lino Meirelles e hoje tem filme. Eu trabalho nessa papelaria. Sou operador de fotocopiadora. De vez em quando a máquina tranca, aí tem que abrir e tirar o papel. E a cópia tem que jogar fora. Pessoal, o episódio de hoje é inesperado, viu? Foi uma grande surpresa para mim, porque tenho como convidado o diretor, produtor, roteirista, mestre dos efeitos especiais do gore, Armando Fonseca, que produziu e dirigiu por muito tempo o programa Cinelab do canal Universal. Era um programa que especializava em propor, né, cenas de efeitos especiais e executá-los a baixo custo. Tudo bem com você aí, Armando? E aí, meu irmão, pô, obrigado aí pelo convite. Legal demais poder falar sobre cinema, cara. Armando é um brasiliense radicado em São Paulo. Veio aqui para Brasília, já estamos aqui no estúdio, fomos ver o filme do Marco Dutra no cinema, eu e ele, falamos, pô, vamos gravar um episódio? E qual foi a minha surpresa quando você, um dos mestres contemporâneos do terror, escolheu o filme de hoje? Armando, conta para os fãs do Cinelab, conta para os fãs de Percepção do Medo, conta para os fãs de Skull, A Máscara do Anhangá, sobre qual filme nós vamos falar hoje. Cara, o filme que eu queria muito falar é o filme O Homem que Copiava, de Jorge Furtado. Comédia, crime, drama de Porto Alegre, bicho. Eu fiquei muito surpreso com isso. É, de Porto Alegre, cara. Eu vou te falar, O Homem que Copiava foi um filme que me marcou muito, cara. Muito. Quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei, assim, chocado. Porque ele traz linguagem que eu não estava acostumado. E ele mistura várias linguagens, sacou? E aí, depois de mais velho, claro, né, eu fui perceber que é uma linguagem que o Jorge Furtado traz, cara. Se você for ver Ilha das Flores, tem um pouco de Ilha das Flores ali o homem copiava, sabe? Desenhos, explicações, narração. Então me marcou muito, cara, porque ele misturava, tipo, música clássica com rock and roll, com, cara, estilos super diferentes de linguagem de cinema. Então eu acho que vale a pena a gente falar sobre esse filme e mostrar porque Homem que Copiava é o meu filme nacional preferido, cara. E o que tu faz? Eu sou operador de fotocopiadora. E o que é isso? Eu opero uma máquina de fotocópia. Tipo, Xerox? É, mas só que de outra marca. O Jorge Furtado é um roteirista conteudista, né? Ele quer trazer conteúdo o tempo todo do filme. Às vezes por metalinguagem, às vezes por montagem, por animação, por pastiche. E aqui a gente tem, narrando em primeira pessoa o filme, hoje alguém já consagrado, né? O Lázaro Ramos, um ator baiano fazendo um gaúcho. Eu acho que o Jorge, na verdade, tinha trabalhado com ele na televisão, né? Nos programas da Globo. Obviamente chamou ele pro esse elenco. Elenco, aliás, que não tem, acho que só um cara, só um gaúcho, né? Que é o Julinho Andrade. É verdade. Você tem nesse filme Luana Piovani, Pedro Cardoso, Leandra Leal, Lázaro Ramos, nenhum deles gaúcho. É verdade, é verdade. E uma coisa que eu gosto de perguntar também no começo é se você lembra como que você viu esse filme pela primeira vez. Cara, eu acho que eu vi esse filme a primeira vez no cinema. Eu acho que eu fui ver esse filme no cinema, cara. E eu era quando eu era moleque, né, na adolescência, assim, eu já gostava muito de ir nas locadoras e sexta-feira você levava 3 fitas e ganhava a quarta, e devolvia, e aí pegava mais 3 e ganhava a quarta. Então, assim, quando eu era adolescente, eu tinha já uns 15, 16 anos, eu tinha quase zerado, assim, os filmes da locadora, sabe. Então eu comecei a frequentar o cinema constantemente com filmes novos. E aí começou no começo dos anos 2000, começou aquela grande leva de filmes nacionais. Então até o Lázaro Ramos fez Madame Satã, que é dessa época também. E aí eu não conseguia perder, sacou? Eu ficava vidrado mesmo em poder ver coisa nova e novidade, porque eu sabia que gostava de cinema e já estava me direcionando pra talvez fazer cinema. Então eu queria ver o que estava rolando no cinema nacional. Então eu lembro de ver Homem Copiava e me marcou muito, cara, porque desde o primeiro minuto do filme você já entende qual que é o problema, qual que é o conflito, quem é aquele personagem, o que que ele quer, e é um filme que vai quebrando expectativa, né. Ele sempre vai dando uma quebradinha, e essa é a brincadeira legal do filme, acho que ele brinca com acaso, que não é acaso, às vezes é proporcionado mesmo, né. Pra pegar um pouco isso que você falou desse boom no começo dos anos 2000 aí, acho que um boom econômico do Brasil como um todo, né. Eu já vi esse filme algumas vezes, eu revi agora pra esse episódio, e sempre me assombrou
Uma das coisas mais marcantes pra mim do filme é aquela primeira cena, onde ele tá no supermercado, ele vai na caixa, ele tá comprando carne, ele tá comprando shampoo, o que mais que ele tá comprando? Cara, ele Tá comprando comprando uns 10 coisas, mais um maço de detergente, fósforo, e a caixa olha pra ele e fala: R$ 11. Ouvintes, se vocês não lembram desses tempos, nem do que eram as locadores eram umas lojas que emprestavam filmes pra gente, viu? E a gente fala disso, eu tô trazendo essas ideias assim pra esse papo, porque o filme é muito sobre isso também, né? O Lázaro Ramos, o trabalho dele é operador de máquina de fotocópia. É uma coisa que simplesmente não existe mais. A máquina existe nos escritórios, mas hoje em dia não é uma necessidade que muita pouca gente tem, né? A cópia Xerox, que aliás não é Xerox, que eles provavelmente não poderiam usar no nome do filme, que tinham que pagar direitos, né? Mas desse filme ser tão especificamente da sua época, assim, né? Ele é. Tanto que você vê que não tem muito a parada da internet, digitalização. Eles veem as coisas pelo jornal impresso, eles veem, lá pra frente, eles veem a notícia do roubo pelo jornal. Celular praticamente não tinha. Quando tem a cena do celular, que alguém tem um celular, ele fala: "Ah, arriou a bateria do meu celular, vou usar orelhão". Então, tipo assim, é algo que acho que aconteceria naquele momento ali, sabe, do mundo mesmo, né. Acho que faz diferença as tecnologias, cara. Zé, e é o filme que depende, né, da tecnologia dentro dele, porque no enredo, né, o Lázaro Ramos vira um especialista em tirar cópia colorida, né. A loja onde ele trabalha recebe uma máquina de cópia colorida e uma das primeiras ideias que ele e um comparsa dele, né, o Pedro Cardoso, tem é de copiar e imprimir dinheiro. Copiar e imprimir a famosa nota de R$ 50, nossa oncinha querida, a nota mais usada pelo brasileiro naquela época, que não é hoje, né. E vou te falar, é algo que me surpreende, porque não é como se, tipo, a gente começasse o filme e o personagem, ele já tá empenhado ali em fazer falsificação de dinheiro, copiar dinheiro, não é isso que ele tá fazendo. No começo do filme, é incrível, porque já quebra a expectativa, você vê que o cara que é a primeira cena? É ele no mercado tentando comprar carne, detergente, bucha, não sei o quê, e ele fala: "Eu preciso levar fósforo". A mulher fala: "Mas você não vai levar o detergente, a carne, não sei o quê", ele fala: "Não, eu preciso levar o fósforo". E ele fica batendo essa tecla do fósforo e a gente fica: "Que estranho, o cara prefere levar o fósforo do que levar uma comida, levar uma carne", ele deixa a carne e leva o fósforo. Por quê? Na mesma cena ali, que mostra? Ele pegando um maço de dinheiro e jogando fogo. Aí você fala: "Caraca, não, calma, espera aí, o cara tá ali economizando, não tendo R$ 1 pra comprar um fósforo com carne e tá botando fogo em uma pilha de dinheiro". Então isso já me impressiona, porque quebra a expectativa do espectador. Você fica: "Caraca, o que que tá acontecendo?", sabe. Então mesmo que você entenda que personagem é aquele, você não sabe muito bem, né. Então esse filme ele brinca muito com a coincidência e o acaso, que às vezes é revelado que o acaso foi proporcionado pelo próprio personagem, né. Eu não sei se hoje até as pessoas achariam antiquado, né, mas o Pedro Cardoso e o Lázaro Ramos, eles partem nessa busca de dinheiro, né, busca por dinheiro para impressionar mulheres. Eu acho isso muito engraçado. É bem assim, final de anos 90, começo de ano 2000. O Lázaro Ramos, o André, ele espiona a vizinha, né, pelo binóculo, um binóculo que ele passou mais de um ano economizando para comprar e na época devia ter custado tipo R$ 30, né, hoje seria milhares. Muito engraçado. E o Pedro Cardoso conhece a Luana Piovani na loja lá do André e fica dando uma de ricão, uma de intelectual, né, ele fala que ele lida, comercia antiguidade e tal, Usando terno, usando terno, com o celular na mão, sem bateria, então pra impressionar mesmo, né, meio mote do personagem mesmo. esse tema não sei, o filme é todo baseado nesse tema do dinheiro, né, cara, o dinheiro eu não sei se é por causa do boom do começo dos anos 2000 ali, sim, o Brasil vivia estabilização da moeda, né, desde 94, 6 anos ali, pra cima e pra cima, esse é o século do Brasil, e de ser um filme que ele é focado em dinheiro, focado nas aspirações, né, que os personagens têm com esse dinheiro, sem tratar da miséria, né, sem tratar da mazela social, sem tratar da fome, da necessidade. Eles estão ali buscando dinheiro por razões mais bourgeois, né, não sei se Dinheiro é só um pedaço de papel que todo mundo acredita que vale alguma coisa. Se ninguém acredita, não vale nada. Não é que não é abordado esse tema,
é abordado, só que o tipo de linguagem que o Jorge Furtado usa acaba não virando quase um filme favela, que era uma coisa muito da época também. Quando ele fala da pobreza da infância, vem um desenho animado, Sim. todo estilizado. Ele conta a história que deu um murro no olho do menino e ficou chamando de caolho, e aí o próprio personagem dele fica com um olho só. Então, assim, ele fala desses problemas, essas mazelas, assim, só que como é um filme que eu acho que é um filme feito pra ser mais leve e comédia, né, um pouco de ação ali, ele não aprofunda nisso aí, não é sobre isso, o personagem não é sobre isso. Tanto que ele mostra que o André tem muito caráter. Mesmo que ele tá ali, fazendo cópia e tal, ele não quer enganar os outros, ele tem medo. Na hora que ele faz a primeira nota, que ele fala: "Ai, vou lá trocar essa nota pra ver se dá certo", e ele chega no banco, ele mistura notas, verdadeira com a nota falsa e fala: "Vai na sorte". Aí na hora que ele vai trocar, de novo, o acaso fez com que a nota verdadeira que fosse usada no banco, então ele fica meio assim, ele é sempre reticente, ele não tem tanta certeza. Claro que mais no final ele vai se transformando, né, como qualquer personagem protagonista vai se transformando com as experiências, mas ele sempre tem esse quê de tipo: "Caraca, será que eu devo fazer o errado, devo fazer o certo?" E ele acaba fazendo o errado porque quer fazer o certo, né. Rapaz, eu ia falar com isso um pouco mais na frente, né, como protagonista, uma das jornadas mais sombrias de uma comédia brasileira, né. Porque, vamos lá, o André, beleza, ele tem essa ética comercial, digamos, né, mas ele é um cara que no começo ele espiona a vizinha, né, com um binóculo. Eventualmente, eu acho que a gente pode até perguntar se não é um fato da narração, sabe, se ele é um narrador confiável. Se toda essa reticência dele em fazer as coisas que ele acaba fazendo, Ele quer enganar a gente. não sei se ele quer enganar a gente, sabe, é uma coisa que as pessoas não se perguntam muito, porque a narração do Jorge Furtado é tão forte, né, ela é tão staccato, assim, ela não para. Então você não tem tempo pra parar e refletir sobre o que o personagem tá te falando. Porque ele vai, ele copia. Cara, ele, Pedro Cardoso, assalta um banco, ele atira em policial não, ele atira no segurança. Ele sacaneia o traficante, engana o traficante, depois o traficante enganado vai atrás dele, ele mata o traficante. E ele não com certeza ele não era capaz de nada daquilo no começo do filme, cara. Nada daquilo. Ele não tinha aquilo dentro dele, tá ligado? Mas aí a gente não volta pra essa animação do começo, onde ele dá o soco no menininho? Pois é, então ele já era aquilo, né. Pois Eu é. acho que o filme brinca muito com isso, de entregar e falar: "Não, opa, não é isso, é outra parada". Eu acho que meu pai não vai mais voltar. Ele viajou? É, Quando? faz 7 anos. Ele começou a rir muito. Ele ficou cego de um olho. Foi meu último dia no colégio. Eles me expulsaram. Mas a narração, no estudo, né, cinematográfico, no estudo de roteiro, é uma coisa muito não recomendada, né. Uhum. As escolas, as teorias falam: "Gente, se você tá dependendo de narração para o seu filme, você tá explicando muita coisa, em vez de mostrar muita coisa na tela". Então beleza, então quando o Jorge Furtado usa tanto da narração no filme dele, eu acho que vale a pena, ele que é um mestre roteirista, a gente se perguntar assim: "O que que ele tá fazendo de interessante com essa narração?". Uhum. Então, se eu puder lhe influenciar em alguma maneira durante esse episódio para repensar Homem que Copiava, eu te levo para repensar, porque veio muito para mim nessa última vez que eu vi o filme, quão duvidoso são os narradores desse filme, porque tem uma outra no final. Tem, é. O quão manipuladores eles são, sabe. Esse é um filme de gente manipuladora. Verdade. E eu não poderia deixar de destacar também aqui a animação feita pelo Alan Sieber, né, muita gente é fã do Alan, eu gosto muito do trabalho dele, e ele publica muito nas redes e publica muito na Piauí, na revista Piauí, mas não sei como é que era, se as pessoas conheciam muito ele ali no começo do ano 2000, né, porque não tinha internet, basicamente, não tinha rede social, em 2003, 2004. Então, assim, espero ter botado uma pulguinha aí atrás da sua orelha, ô Armando Fonseca. Não, mas faz sentido mesmo, cara, porque eu também não sou muito chegado em narração. Eu acho que às vezes é um artifício usado de uma forma exagerada, que não traz nada e vira um dizer do que tá sentindo em vez de mostrar o que tá sentindo, né, que é isso que a gente aprende, né, a fazer no cinema. Só que eu acho que o filme é todo um ponto de vista do personagem até o final, né. É todo o ponto de vista do André. Então eu acho que cabe muita narração ali, ele acrescenta coisas, sabe, acho que ele não fala por dizer as coisas. Então, pra mim funciona, né. E é legal a quebra no final, quando entrega completamente a narrativa pra Sílvia. E vira a mesma coisa. A narração dela
é o ponto de vista dela. Nas últimas cenas, a gente nem vê o André direito, ele não é mais o protagonista do filme. Quem virou é ela, então é ela contando aquela história. É muito legal. E esse negócio da ética dele, do André, você falou, né? Lá na frente, ele tá sempre espionando a vizinha, como se fosse uma coisa romântica, indo atrás dela como se fosse uma coisa romântica, sendo que ele tá stalkeando ela, né? Stalkeando ela. Bizarro. E aí, quando ele vê pelo binóculo que o pai rouba dinheiro dela e fica espionando ela, ele fica puto, ele vai pra rua, corre, ele quer avisar. Mas, cara, ele tava fazendo a mesma coisa, talvez até pior, tá ligado? Então, cara, essa ética do personagem eu acho legal porque não fica preto no branco. Tem sempre essa tons de cinza, assim, sabe? Eu acho que é aí que tá a virtude da narração desse filme, né? Acho que ela serve pra isso. Jorge Furtado, ele gosta muito de palavras, né? Ele gosta de mexer com palavras. Você acha que ele lê enciclopédia? Moro na Presidente Roosevelt, que é essa rua. Fica no 4º distrito. Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos. Ele era casado com a gordinha, que era prima dele. Ele ficou muito conhecido por causa da doutrina Roosevelt, que não deu tempo de eu ler o que era. Nem sei direito o que é doutrina. Acho que é um monte de regra. Parece o nome de uma velha. Vó doutrina. E no filme, mais de uma palavra é falada sobre que palavra é, sobre o que significa, como é que ela é escrita. Então é engraçado, né, que ele traz essas coisinhas. Eu acho que isso aí traz uma característica de caráter pro filme, assim, sabe? Acho que identifica uma coisa, uma linha do Jorge Furtado, quase. Como é que você sai desse filme, assim? Você se disse que falou, saiu transformado, e o que você fez com essa sua transformação? Cara, eu lembro claramente que, pô, já tinha visto uma porrada de filme, né? Só que esse filme chamou muita atenção pela não, tudo bem, pela mescla de linguagens, mas por apresentar linguagens diferentes num mesmo filme, linguagens completamente diferentes. Então isso aí me chamou muito, muita atenção. Eu falei: "Caraca, dá pra fazer um filme moderno, não precisa ser um filme, tão tradicional nisso meio fim, eu consigo fazer um filme mais moderno que mistura mais linguagens". Pô, o cara consegue colocar, desenho animado, consegue colocar ação, consegue colocar humor, romance, drama, filme de crime, tipo heist movie, tudo num filme só e super funciona. Então esse filme pra mim foi um filme que me abriu muito a mente, falar: "Caraca, eu não preciso contar uma história só, posso contar uma história que tem diversas pontos de vista e vertentes e sensações diferentes, né, então não preciso se for fazer um drama, não é só um drama do início ao fim, eu posso colocar outras coisas ali também". Então eu aprendi com o Jorge Furtado isso, que eu posso, me dar o luxo de colocar mais gêneros dentro do gênero do filme que eu tô fazendo, sabe. É, e eu acho interessante também uma coisa que o Jorge Furtado transforma em virtude, é o cinema comercial, né? Dizer assim plenamente. É um cinema com linguagem que qualquer um consegue assistir, que é muito difícil na história do cinema brasileiro. O comercialismo do audiovisual brasileiro é dominado pela novela, pelo programa de TV. Vem os primeiros experimentos de cinema na década de 60. Glauber Rocha, seus colegas, Nelson Pereira dos Santos, fundam o movimento do cinema novo. E acontece uma coisa muito interessante logo em 66. Em 66, o Domingos Oliveira usa uma estética de cinema novo para fazer uma comédia de relacionamento, como esse, o Todas as Mulheres do Mundo. E ele é xingado em todas as mídias, rechaçado pelos cinemanovistas, né? Porque, pô, o cara tava usando a estética de um cinema de mudança social, de choque Questionamento. social, para contar uma história bourgeois, né, uma história burguesa do cara, do cara da zona sul do Rio de Janeiro que é o Paulo José, né, que aparece no filme. Paulo José, que é muito presente na obra do Jorge Furtado também, porque talvez porque ele é um dos nossos maiores atores. Quando o cinema brasileiro retoma na década de 90, quais são os primeiros filmes que são de sucesso? Filmes como Carlota Joaquina, que é uma comédia, é um filme comercial, mas eu acho, assim, pensando assim, refletindo no passado, a retomada envolve muitos filmes de época, Uhum. muitos filmes de exploração sobre o Brasil, de uma produção de época, de uma ênfase em nossa formação mesmo. E aí quando chega 2003 ali, 2004, até no próprio ano 2000 ali com a Laís Bodansky, quando ela fala do Bicho de Sete Cabeças, né? Porra, demais, filmaço. Filmaço, mas você já tem assim não vamos falar nem de história brasileira, o ponto dramático do filme é a opressão que o filho recebe por fumar maconha, né, do pai. O pai interna ele no asilo de dependentes. E aí, 2003, pô, o cinema brasileiro tá pronto pra ser comercial, assim, comercial com qualidade. Porque eu acho que é isso, quando teve uma retomada ali, Carlota Joaquina e tal,
imagina que era quase como se o Brasil precisa se ver de novo na tela. Quem que tá na tela? É a gente que tá na tela de novo? Então eu acho que foi pelo caminho que parecia mais óbvio mesmo, que eu acho que era o mais realizável, que era contar filmes sobre o Brasil, história do Brasil, o que estava acontecendo aqui, o Quatrilho, que seja, sabe? Então Que é acho esse companheiro. o que esse São companheiro. filmes de prestígio, né? É um mercado de cinema prestigioso, cinema histórico. Então eu acho que o Brasil ficou quase nessa retomada depois, né, que retomou nos anos 90. Eu acho que ficou quase uns 10 anos tentando se enxergar e se ver na tela. E aí chegou uma hora que a gente já tinha visto, já tinha visto As Caravelas, já tinha visto o 1800, 1900. E aí chegou o momento que a gente queria ver o quê? A gente queria ver histórias nossas passadas aqui na tela também, entendeu? Tem que contar história normal também, não é só história de desgraça, entendeu? A gente tem filmes de diversos gêneros. E aí, quando começou em 2005 a ter mais filme brasileiro dessa forma, eu comecei a enxergar que era possível, era viável, sabe? Então foi algo que me animou muito quando eu era moleque, de falar: caraca, dá pra gente fazer filme diferente aqui, eu não preciso ficar contando sempre a mesma história do Brasil. Posso falar sobre relacionamento, posso falar sobre traição, posso falar sobre roubos, filme policial. Então isso aí me deu um gás de enxergar que o Jorge Furtado. Ó, eu formei, né, na faculdade e o Jorge Furtado foi meu padrinho de formatura, mas claro, de consideração, né, porque ele não foi lá na minha formatura. O que quer dizer isso, bicho? Pois é, eu tinha um professor, o Mauro Giuntini, que ele falava pra cada aluno: "Ó, você vai escolher um padrinho ou madrinha do cinema brasileiro pra você". E aí eu escolhi Jorge Furtado pra ser o meu, e eu falar: "Cara, esse cara é quem tá fazendo os filmes pop, é uma meta que eu tenho também, fazer filmes que sejam vistos pelo público. Que adianta fazer um filme que vai pra gaveta? Quero fazer filme que, cara, todo mundo vai ver". E o Jorge Furtado consegue isso, tá ligado? E aí, mulher, eu escolhi Tezuka Yamazaki, que fazia os filmes da Xuxa. Não, Tezuka fazia os filmes da Xuxa, mas a Tezuka foi uma membra da Retomada, que ela fez Gaijin, né? Um filme de época sobre a migração japonesa. É isso aí. Então E ela ela, quando fechou eu gosto muito da Tezuka. Quando fechou a Embrafilme, ela estava no meio da pré-produção de um filme sobre Santos Dumont. caraca, imagina que Entende? maravilha que ia ser. Então ia ser. É uma maravilha, mas é tudo esse processo histórico, né? Todo esse processo de Brasil. Sempre. Vamos ver quem que a gente faz. E é engraçado que com todo esse gás aí que você tem, você deu um azar que em 2003 também se lança Cidade de Deus, no exterior. E aí o cinema brasileiro vai para uma outra vertente, que busca um comercialismo focado de exportação, né? Busca um filme. O Brasil descobre, na verdade, com o sucesso internacional de Cidade de Deus, o Brasil descobre a importação a exportação Uhum. do nosso cinema, né? Que certos filmes performavam no mundo todo. E aí, meus amigos, começou uma outra coisa. Mas o Jorge Furtado não para. O ano seguinte ele lança Meu Tio Matou um Cara, que é um filme muito legal. É pop também. Pop também. E eu tava pesquisando, cara, o roteiro do Homem que Copiava é dos anos 90. Olha que legal. E o Jorge Furtado já é um dos maiores diretores do Brasil, na minha opinião, desde os anos 80, quando ele faz o melhor curta-metragem já feito do cinema internacional, nacional, mundial, que é o Ilha das Flores, né? Um filme de 3 minutos que um dia espero conversar sobre ele aqui. É tão bom que, infelizmente, até o próprio Jorge Furtado deve ter cansado de falar desse filme. Todo mundo pergunta dele até hoje. Mas aí ele passa esse tempo, ele trabalha muito na televisão, trabalha muito em roteiro, mas é engraçado que como na década de 90 ele tá com esse roteiro do Homem que Copiava, mas ele não faz o filme, né? Não era o momento, o Brasil não tá Tinha como. pronto pra isso nessa hora, talvez. Eu acho que o cinema tava meio achatado nessa época aí, né, não tinha tanta produção. Se você for ver, o cinema zerou a produção nacional do ano, né, e aí depois foi retomando devagarzinho e tal. Então não duvido nada que o Jorge Furtado já tinha diversos projetos que ele queria realizar, mas, cara, como, né? Vai tudo no seu tempo. E o Jorge Furtado também tem um outro curta-metragem, que é muito bom, que já brinca com o negócio do acaso que tem no Homem Copiava pra caramba. Que é o acaso, a coincidência, que é um curta que tem o Pedro Cardoso também, que ele tá dirigindo por uma estrada e tem uma carreta passando num viaduto em cima. E aí ele mostra que na carreta tem um pino que vai soltar a carreta, então aquela carreta pode cair em cima do cara e matar o cara. E aí, de novo, no acaso, tudo acontece e não tem a desgraça, né? Então, o Jorge Furtado fazendo um curta que te prende somente com uma carreta que talvez vá se deslocar. Só isso, cara. E já te prende super, se querendo saber o que tá acontecendo. Então ele já tava brincando com o acaso aí. E o Homem Copiava pra mim, acaso até o fim. Porém, tem horas que é quase um anti-acaso. Que os próprios personagens tentam burlar isso e forjar um acaso. Então, você vê o André, ele tá atrás da Silvia. Vários momentos ele tenta
forjar um acaso, de encontrá-la no ônibus, encontrá-la no almoço, e aí você fala: "Caraca, esse cara é esperto, né, que ele tá falando pra gente que ele tá tentando fazer algo com ela, fingindo que é natural". Uhum. E aí o que acontece? No final do filme, quando, né, a narrativa passa pra ela, a gente aprende que não era nem uma tentativa do acaso dele. Ela que estava tentando, facilitando e proporcionando aquilo ali também, indo almoçar perto dele, deixando ele, pegar o ônibus junto com ela. Então ele brinca com esse negócio do acaso o tempo inteiro, sabe. Eu acho que é um grande mote do filme aí. A primeira vez que eu vi o André, ele estava me espiando na janela do quarto dele. Bom, eu achei que ele estava me espiando, mas não tinha certeza. Eu fui até a sala no escuro e vi que ele estava na janela de binóculo, olhando para o meu quarto. Voltei pro quarto, vesti uma roupa e passei na frente da janela, bem devagar. Depois corri para a sala para ver se ele tinha visto. Ele estava me espiando mesmo. No outro dia acordei cedo e fiquei esperando ele sair do prédio. Os personagens sempre, tentarem fazer algo e aí acaba não acontecendo, quando eles não tentam fazer, acontece. Até a parte final lá que eles, né, colocam, uma geladeira pra explodir, eles vão lá, voltam, desligam, só que quando volta, a própria filha ligou, uma coisa inesperada que eles nunca imaginariam, e aí acontece a explosão. Então, esse filme eu acho que ele prende o espectador, porque toda hora ele joga a isca e fisga inesperadamente, sabe. O espectador sempre tá vendo algo que não estava esperando que fosse acontecer. Eu acho que o André tá mentindo pra você. E tá vendo? Quando ele fala que desligou a geladeira, eu acho que ele tá mentindo. E aí a Silvia que tá encobertando ele. Mas e é engraçado porque, de novo, é o dinheiro que une eles. Não sei se é esse símbolo do real, porque a primeira vez que eles conversam na tela, né, ele descobre que a Silvia trabalha na loja de lingerie e, pô, ele não tem lingerie pra comprar pra ele, e nem ele quer dizer que ele tem uma namorada pra quem dá lingerie. Então ele fala que tá comprando lingerie pra mãe. Aí lá recomenda um lá, tem até um nome francês que eu esqueci, mas tipo assim, ele não tem dinheiro pra aquilo, então ele inventa uma desculpa, né, o dinheiro, assim, sei lá, o símbolo do real. E tem muito real na tela, né, nesse filme, tem muito dinheiro na tela, assim. Pô, casou tudo ali naquela época de boom mesmo. É um filme do nosso boom, né, de personagens querendo experimentar a vida além da sobrevivência. Eu acho que Uhum. isso tudo tem a ver. Tem sim. Eles estão tentando sair do lugar comum deles, todos os personagens ali. Se for olhar, nenhum tá confortável e quer ficar naquele negócio, e acaba sendo um mote, né, esse negócio da grana e dar um golpe. E aí, o que eles fazem, né, quem não viu o filme, eles fazem uma cópia da nota de R$ 50, e aí pra trocar essa nota, pra ter um dinheirinho, pra ele comprar o chambre pra mãe dele, pra se aproximar da menina que tá vendendo, ele vai trocar essa nota e troca numa loteria, e compra lá qualquer, né, bilhete só pra trocar e consegue comprar um negócio e se aproximar da menina. Só que aí, de novo, o acaso, né, cara. Depois deles planejarem um roubo a banco pra ter dinheiro, pra poder fazer tudo que precisa, aquele bilhete comprado só pra trocar a nota falsa era premiado, cara. Então um bilhete premiado do acaso, e os números: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bizarro, é. Então, de novo, o espectador não tá esperando isso, cara. Nunca que o espectador ia esperar que o cara que roubou o banco e tá com milhões roubados, também fosse ganhar na loteria por conta de algo lá atrás que aconteceu no filme, sabe. Então, eu sinto que o Jorge Furtado usa esse artifício muito no roteiro, de jogar algo e lá na frente ele dá pra recompensa para o espectador. Então tem um vizinho que ele fica olhando também de binóculo desde o começo, que tá dançando e tal, e ele fica se perguntando: "Que música é essa? Que é isso?", né. E você acha que nunca vai acontecer nada, porque ele vê várias pessoas e se pergunta várias coisas sobre as pessoas. Só que lá no final do filme, ele tá na videolocadora, esperando pra assaltar o banco, e ele vê o vizinho ouvindo música no Walkman. Aí ele fala: "Que música você tá ouvindo?" Ele fala: "Ah, é Creedence". Tá, obrigado. Coming out of the sky. Oh, won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I wanna move. Começa a tocar Creedence na hora da cena do roubo, correria, e casa super ali. Se ele colocasse isso aí, sem alguma desculpa narrativa, talvez ficasse deslocado. Porque é um filme brasileiro, e bota um Uhum, rock americano, sabe, uhum. gringo. Então eu acho que o Jorge Furtado tem esse mérito de conseguir encaixar muito bem as recompensas pro espectador dentro da narrativa, sabe. Teoria de roteiro chama setup e payoff, né. Ele ama isso. É. E eu sei também que você já encontrou o Jorge Furtado, então eu quero levá-lo a esse momento, Armando Fonseca. Que você pensa? Você sabia que ia encontrar ele? Como é que foi essa história aí? Cara, eu, estava com um filme novo, e aí eu fui, o filme foi selecionado para um festival lá no Sul, no Rio Grande do Sul.
e convidaram pra participar do festival. Eu fui lá e tal, foi super legal. E aí eu não sabia, mas o Jorge Furtado era um dos homenageados do festival, e ele ia estar lá. E eu nunca vi ele pessoalmente, sempre gostei muito da obra dele. E quando eu vi ele pela vez, eu falei: Jorge Furtado, olha só, quero dizer que eu sou seu fã. Eu amo o Homem que Copiava, seu trabalho é foda, pra mim é uma referência, pá. Fiquei lá babando o ovo dele um tempão, tirei uma foto, claro. E aí nos outros dias de festival, sempre que eu encontrava ele, eu falava: É, Jorge Furtado, Homem que Copiava é foda. E ele já tava ficando: É, tá bom, entendi, já entendi, já entendi. Cara, acho que só de achar alguém que não falasse de Ilha das Flores, ele tava feliz. E vou te falar, ele comentou sobre os negócios da Ilha das Flores lá, viu? Que ele sempre tem que falar sobre o filme, todo mundo quer falar sobre o filme, não sei o quê. Deu até uma cansada nele, eu acho. Mas ele foi super gente boa, super aberto. Eu achei ele um cara com a cabeça muito aberta e muito atual, sabe? Ele não é um cara. Porque não vou dizer nomes aqui, mas eu já conheci diretores de filmes dos anos 90, anos 2000, mais tradicionais, que são uns cara pé no saco, assim, ó. Você vai conversar com eles, eles têm a cabeça lá atrás, muito antiquada. Você fala: caraca, como é que um cara faz um filme tão incrível e tem essa cabeça tão fechada? Mas não, o Jorge Furtado, cara, é incrível. Eu não sei se é porque ele trabalha constantemente na televisão, que ele está sempre se renovando, mas ele é um cara muito atualizado, a cabeça muito moderna, assim, sabe? Ó, tu pode me dar 2 pré-datados pelo chambre. É? Uhum. De repente eu volto. Obrigado, hein? Obrigada a você. Obrigado a você. Ela já disse aquilo dobrando o chambre, foi assim, uma coisa automática. Obrigado a você. R$ 38. Um dos aspectos que eu consigo enxergar que eu pude trazer pra minha obra é isso de não mergulhar direto num gênero e ficar lá afundado nele. Se eu tô fazendo um filme que tem cenas de terror, eu posso me furtar a ter cenas de humor também. Não tem problema, isso super funciona, né? Claro que tem que ser dentro da narrativa, tem que ser de uma forma que funcione pra história, mas isso foi algo que eu trouxe mesmo, que o Jorge Furtado me ensinou com os filmes dele, foi de não ter medo de ousar e inserir e colocar. Então, às vezes, a gente coloca uma cena de ação, coloca uma cena de romance, às vezes num filme que não é exatamente sobre aquilo. E funciona. Eu finalizei esse ano um longa-metragem chamado Desmemórias, onde a gente acompanha uma senhora com Alzheimer, com demência, lidando com as consequências disso. E aí você pensa: "Pô, então é um filme de drama, vai ter só um dramalhão e tal". Mas não, tem horas que a gente consegue colocar umas ceninhas que quebram um pouco, sabe. Então tem humor, tem romance. Tipo, o que eu aprendi com o Jorge Furtado foi muito a parada do payoff mesmo, de ter essa recompensa para o espectador, cara. Porque eu comecei a perceber muitos filmes e até coisas que eu estava escrevendo, eu via que às vezes as soluções e a resolução de conflito estava muito Deus ex machina. Vinha uma solução, vinha alguém do nada ali, vinha e fazia coisa que talvez não encaixava muito na narrativa. E com Jorge Furtado, se você for pensar, o que é alguém ganhar na loteria? É um Deus ex machina. Só que ninguém estava, o público não estava esperando, nem o personagem estava esperando ganhar na loteria. Ele não jogou na loteria pra ganhar na loteria. Ele jogou pra trocar o dinheiro e tal, não era tava esperando. Então, a gente não estava esperando aquilo. Então, quando acontece algo inesperado, a recompensa é muito maior. Então eu aprendi que é isso, a gente consegue plantar algumas coisinhas que chamam a atenção e são legais pro público, mas que não funcionam só como um gancho, funcionam como, mote da narrativa também, que lá na frente, quando a gente entrega a recompensa, muda tudo. O espectador se conecta com aquilo, o espectador fala: "Caraca, eu lembro disso, eu lembro que era importante, eu lembro que fazia sentido", e não simplesmente um Deus ex machina, que é o conceito que chega uma solução do nada pra resolver o problema do filme, né. É o famoso o assassino vai matar alguém, aí vem uma terceira pessoa do nada e dá um tiro lá. Pá! É tipo, cara, Jurassic Park, eles estão correndo dos Velociraptor, de repente aparece o Tiranossauro Rex e come os Velociraptor. Na hora certa. Então, né, até os maiores filmes têm esse tipo de coisa. Então, é sempre algo que eu tomo muito cuidado quando eu vou escrever um projeto, de não deixar as ações gratuitas. Tem que ser sempre, tem que fazer sentido com o personagem, fazer sentido com a história. E eu vejo os filmes do Jorge Furtado super amarrados quanto a isso, cara, é impressionante. Até as coisinhas, pouca coisa. No final do filme, do Homem que Copiava, eles vão lá fazer a bomba na geladeira e levam uma galinha. E ele fala: "Pra que essa galinha?". "Não, você vai entender". Então ele não
não quer nem explicar na hora o que é, deixa que o espectador vai ter recompensa daqui a pouquinho, o filme tá acabando. Então, ele brinca muito com essas recompensinhas. E é claro, é óbvio, tá ligado, que ele vai fazer isso. É muito legal, cara. Além de uma galinha, a polícia encontrou parte do dinheiro roubado na agência da presidente Roosevelt. A galinha, que estava dentro de um armário, sobreviveu à explosão. Gente, eles falam mais da galinha que do morto. Então eu vou aproveitar para perguntar, não sei se você estava esperando, que a gente tá tratando de um filme aqui onde o personagem principal falsifica dinheiro, né? Falsifica notas de real. O homem que copiava já tá. O título dele no filme, a posição dele é o homem que copiava. E você é o primeiro cara que eu vejo usando o aplicativo Sora nas redes. E eu preciso passar da discussão do homem que copiava o dinheiro para a discussão do aplicativo que copiava o cinema. O homem que foi copiado, né? Como é que você tá vendo esse surgimento, assim, de coisas como essa? Cara, eu acho que assim, o problema do AI e do Sora é que vem muito conteúdo que a maioria é lixo. 99% desse conteúdo é só uma meleca que não faz sentido nenhum. Quando foi lançado esse aplicativo, pouquíssimo tempo, eu baixei só pra testar. Falei, vou ver o que é isso aqui, né? Os caras estão fazendo um monte de vídeo assim. E aí, o que eu percebi? Percebi que, cara, eu tô fazendo vídeos que são, assim, realistas, mas quando eu coloco eu andando de skate na lua, isso não conta história nenhuma. Apesar de ser super realista e ser um visual impressionante, não tô contando nada com isso, sabe? Então, eu percebi que a AI começa a gerar muito conteúdo que é nada. É conteúdo que não tem narrativa, não te ensina nada, você não aprende nada. Mas assim, ela que tá gerando ou é você que tá gerando porque você dá o prompt, eu né? coloco o prompt. Então, igual eu falei aqui, tomando café com um jacaré. Eu só escrevo isso e aí ele faz um vídeo de 15 segundos da cabeça dele, eu falando. Eu, porque é uma cópia digital minha, né? Ele faz uma cópia digital sua, falando o que ele quiser, o jacaré fazendo o que quiser, no setup que ele quer. Então, assim, às vezes ele bota umas coisas super aleatórias que não faz sentido nenhum. Mas, se eu detalhar tudo, detalhe o ambiente, as falas, as roupas, continua faltando um pouco de alma, eu acho, sabe? Eu entendo que a AI hoje, pra mim, tá? Não é uma solução pra você criar histórias. A AI é uma solução pra você contar histórias. Então, se você tem uma história que você quer contar, putz, eu vou fazer uma história aqui de um prédio que vai ser invadido, no final ele explode e é demolido. Você não tem o orçamento pra fazer ele sendo explodido e sendo demolido, cara, você consegue gerar em AI uma cena de ação dessa, sabe? Então eu acho que a AI pode ajudar a contar a história, mas a criar histórias não. Se você for tentar fazer a AI virar uma sala de roteiro pra você, você pode até simular ali, falar, ó, aqui nessa sala de roteiro tem os 10 melhores roteiristas do mundo, com cada um com background tal, tal, tal. Ele vai acabar simulando aquilo ali. Mas não sei se você vai conseguir criar uma história a partir daquilo. Você tem que criar uma história a partir do que você quer contar. E aí você usa as ferramentas pra te auxiliar a contar a história, mas não pra criar. Essa é a minha percepção sobre a AI, do jeito que eu vejo ela hoje, né? É o futuro ou é o apocalipse? Eu acho que é o Acopalices. Eu acho que, cara, vai daqui a pouco, falta pouco, tá? Você vai entrar no seu aplicativo de cinema favorito e escrever: eu quero ver um filme do Bruce Lee, lutando com marcianos em Júpiter. E você vai ver esse filme em 10 segundos, vai estar um filme de 90 minutos prontinho pra você assistir. Então daqui a pouco você vai poder ver o filme que você quiser, que você nem sabe que você quer, porque você pediu pra uma máquina com 5 palavras. E vai ter um filme inteiro pra você assistir ali. Então eu acho que sim, o apocalipse tá chegando, cara. PS. Tem uns detalhes que eu não quero falar. Não importa. É isso. Armando Fonseca, conta pro nosso ouvinte aí onde acompanhar seu trabalho. Pô, legal demais. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Quem quiser ver mais dos filmes que a gente tá produzindo agora, pode acessar lá nas redes Armando Fonseca, ou até entrar no site armandofonseca.com.br. A gente tem documentário, tem história em quadrinho, tem longa-metragem, tem vários filmes novos vindo por aí. Tem um filme chamado Dentes Velhos, que a gente tá terminando agora, com um elenco bem legal, a Maria Gladys, Stepan Essessian, André Ramiro. Então, a gente tem muita história pra contar aí. E a Gilda, pô.
A Gilda não bate também, a Gilda não bate, Ricardo Gelli. Tem que falar todo mundo então, né? O Felipe Torres, Fernando Pavão. A gente tá formando... São atores que a gente tem trabalhado um tempo já e que a gente tá agora conseguindo fazer filmes maiores, estamos tendo essa oportunidade. Então, quem quiser acompanhar, dá uma olhadinha nas redes aí, manda e-mail, manda mensagem no Instagram. Vamos trocar ideia e falar sobre cinema, que é o que importa. É isso, saravá. Quanto mais gente fazendo cinema, melhor, cara. Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha. Avacalha e se esculhamba. Chegamos ao fim de mais um episódio de Cinema Brasileiro. Se vocês tiverem curtido, considere seguir e deixar o seu like. E lembre que você pode ouvir todos os nossos episódios na Apple Podcasts, no Spotify ou no YouTube. Se quiser mais conteúdo, chega lá no meu Instagram, @olinomeirelles, ou no meu site, metropolis.com/linomeirelles. E bora falar de filme. Até a próxima! Cinema Brasileiro é uma produção do Metrópolis, com Leonardo Hladzuk na montagem e na finalização. Obrigado!